Fala galera, eu me chamo Edivan Ferreira, sou farmacêutico e sou fisioterapeuta e hoje eu vim falar para vocês, como eu prometi anteriormente, vou trazer uma série de doenças aqui para a gente discutir e serve para profissionais da saúde, estudantes da saúde, pessoas que convivem com determinadas doenças e acham que não tem tratamento. Hoje eu vim falar da espondilite anquilosante, ou conhecida popularmente como coluna em broto de bambu, pelo formato que ela fica depois. A espondilite anquilosante ela é uma doença autoimune, ou seja, é o seu próprio organismo quem está causando ela, não tem uma causa definida. É uma desordem do seu organismo, do seu sistema imunológico. Então faz com que haja uma calcificação das articulações da coluna vertebral e, se não tratada, ela pode desenvolver e gerar sequelas para o resto da vida. A espondilite anquilosante é uma inflamação sistêmica crônica e ela acomete principalmente as articulações da coluna vertebral e aos poucos ela vai levando à fusão das vértebras, elas vão se juntando e o que leva a uma perda da mobilidade por elas ficarem rígidas. Ela não tem cura, mas o tratamento pode retardar a progressão da doença. Trata-se de um tipo de artrite que acontece principalmente no esqueleto axial, nos ossos da cabeça e do tronco, mas ela pode se espalhar para outras articulações do corpo. O que significa esse nome difícil de falar? A espondilite se refere a uma artrite, a uma inflamação das articulações na coluna vertebral, enquanto que anquilosante refere-se à ausência do movimento, a anquilose, principal consequência da progressão da doença, quando ela se funde, ela fica toda uma só. Ela acontece geralmente entre homens de 20 a 40 anos e são os principais grupos acometidos, mais homens do que mulher. Está numa progressão aí, numa proporção de uma mulher para cada 3 homens. A espondilite anquilosante faz parte do grupo de doenças autoimunes. Eu vou trazer mais outras doenças autoimunes para a gente discutir aqui. Certo? Aguardem. Em breve eu criarei uma playlist aqui com essas doenças para a gente conhecer mais. Ela está na doença autoimune, como diversas outras, e ela não tem uma causa estabelecida, como eu falei antes. No entanto, sabe-se que pode haver um componente genético envolvido. No CID-10, que é o Código Internacional da Doença, a espondilite anquilosante é encontrada pelos códigos M08.1 ou M45. Qual é a causa? A verdadeira causa da espondilite anquilosante é desconhecida. Existe, no entanto, uma desconfiança de que ela tem um componente genético, visto que foi encontrado um marcador genético que é uma proteína denominada HLA-B27. Com cerca de 90% dos pacientes portadores da doença apresentaram esse marcador genético. Ele remete a um certo tipo de glóbulos brancos, mas não está presente em todos os pacientes. Assim como a presença do marcador também não significa que a pessoa irá desenvolver a doença. Você pode ser um portador do marcador da doença e não desenvolver. Sabe-se que as pessoas com esse marcador HLA-B27, apenas 20% acabam tendo espondilite anquilosante. Isso é uma boa notícia. Existe também a evidência de que a doença é mais comum em pessoas brancas do que em negros. E dentro de certas famílias, não são todas, tá? Vamos aos fatores de risco. Os principais fatores de risco para a espondilite anquilosante são ser positivo para o teste do HLA-B27, que é um antígeno leucocitário humano. É um grupo de genes geralmente identificados nos pacientes. Outro fator de risco é ter um histórico familiar da doença, algum parente próximo seu que teve o problema. Sofrer com infecções gastrointestinais frequentes, porque ela não atinge só a coluna, ela pega outras partes também. Vamos aos sintomas. Como ela é uma doença autoimune como outra qualquer, os sintomas podem variar muito de pessoa para pessoa, vai depender de cada um, certo? Mas os mais comuns, dores nas costas, especialmente na região lombar, que são os principais sintomas da espondilite anquilosante, dor na região lombar, assim como diversas outras doenças. Então, essa dor tem como principal característica surgir durante a manhã, impedindo a pessoa de se levantar da cama com facilidade.
ser oscilante, ou seja, ir e vir atrapalhando o cotidiano. Por isso, se você tem dor nas costas e desconfia da espondilite anquilosante, mantenha calma, a gente tem outros caminhos aí. A grande possibilidade da sua dor ter outra origem e você não precisa se preocupar, mas tem que ir ao médico para ter certeza e fazer um diagnóstico correto. O que vale lembrar aqui? A espondilite anquilosante é uma doença insidiosa. O que isso quer dizer? Os sintomas começam devagar, aos poucos, e depois é que eles começam a aparecer com mais intensidade. Por isso é comum que as pessoas pensem que não é nada demais e demorem para ir ao médico, né? O que por sua vez é prejudicial para o prognóstico. O que é o prognóstico? É uma visão de como que vai desenvolver a doença, o que vai desenvolver o tratamento, como que vai desenvolver o problema. Alguns sintomas mais que acompanham a espondilite anquilosante são dores, lombalgias, dorsalgias, ciatalgias, são dores na lombar, no dorso e no nervo ciático. São essas principais dores que podem ser sentidas na doença. No caso do trajeto do nervo ciático, ele vai do nível da nádega até as coxas e vai descendo até a ponta do pé. Onde o nervo ciático for passando, até o joelho ele se chama nervo ciático, passou do joelho ele já muda de nome, certo? Vai acompanhando a anatomia. Ele também pode ocorrer talalgias, que são dor nos calcanhares. Outro sintoma comum é a rigidez, que é caracterizada pela dificuldade de se movimentar. E no caso da doença de espondilite, ela se concentra na coluna vertebral. Esse sintoma pode ser mais percebido pela manhã e após o período de descanso. É uma doença que gosta de repouso. Para ser caracterizada como um sintoma da doença, ela deve durar pelo menos 30 minutos de dor, mas pode chegar a durar algumas horas. Outro sintoma, tendinite. O que são as tendinites? São inflamações nos tendões, que são os tecidos que ligam o músculo ao osso, caracterizado por inchaço e dor. No caso da espondilite anquilosante, ocorre mais frequentemente no tendão de Aquiles, que é no calcanhar, ou no tendão rotuliano, que fica na rótula, na patela do joelho. Mais um sintoma, artrite periférica. Conforme a doença vai progredindo, as artrites podem deixar de se confinar no esqueleto axial, que é na coluna, e passar para o esqueleto apendicular, que são os membros, onde pode haver artrite nos joelhos, cotovelo, quadril e ombros, ou seja, ela é uma doença bem extensa. Pode também causar fraqueza e fadiga, além das dores, né, essas sensações incapacitantes de fraqueza e fadiga. Fadiga é cansaço. São muito frequentes. Outro problema que é bem interessante é a inflamação nos olhos. Algumas pessoas têm inflamação nos olhos e são a primeira manifestação da doença, não na coluna, começa nos olhos, para algumas pessoas. Podem ocorrer em diversos níveis. Pode acontecer uveíte, iridociclite ou irite. Provocam dor e vermelhidão no olho. Pode acontecer também inflamações na pele. Alguns pacientes também podem acabar sofrendo de psoríase associada à espondilite, que é uma doença inflamatória da pele caracterizada por lesões avermelhadas, com escamas secas e espessas e acompanhadas de coceira. E a espondilite associada à psoríase aí complica um pouquinho mais, porque são duas doenças completamente distintas, mas também são autoimunes e de um tratamento bem complicado. Outro problema é a inflamação no intestino, então é conhecida como a colite, que é uma inflamação do intestino em alguns pacientes, pode estar relacionada à espondilite anquilosante, ou não. Sacroileite, que é na base da coluna vertebral. Existe a articulação sacroilíaca, que liga o sacro com o ilho. E uma das primeiras manifestações da espondilite anquilosante pode ser a sacroileite, que é essa dor naquela região. E é a inflamação dessa articulação causando sintomas como dor forte e febre. Além disso, outros sintomas relacionados à espondilite são inchaço nas articulações dos ombros, joelhos e tornozelos, dificuldade para expandir completamente essa parte do tórax, fadiga, febre baixa, perda dos movimentos ou mobilidade inferior da coluna e perda não intencional de peso, a pessoa começa a emagrecer. A coluna também começa a ficar, quando ela começa a se fundir, ela começa a ficar torta. Eu vou mostrar uma foto aqui para vocês. Ela fica assim, ó.
Ela vai entortando e fixa nisso aí. Como é que a espondilite anquilosante evolui? Se você descobrisse que na verdade aquela dor nas costas poderia ser o início da fusão das vértebras, como seria? Ela começa sorrateiramente na região lombar e passa a subir por toda a coluna. Com o tempo a dor aumenta e a rigidez se torna mais evidente, até que chega a um certo ponto em que você não consegue mais ignorar e vai ao médico. Lá você recebe o diagnóstico de espondilite, mas o que isso quer dizer realmente? Em um primeiro momento é importante você saber que ela é uma doença autoimune, né? Ela tem origem no mau funcionamento do sistema imunológico. Por algum motivo, as células de defesa do seu corpo passam a atacar os tecidos saudáveis como se fossem invasores. Isso acontece em todas as doenças autoimunes. É o seu próprio sistema imunológico agindo contra o seu corpo, contra o seu organismo, contra as suas células, contra os seus órgãos. No caso da espondilite, as articulações intervertebrais sofrem um processo de inflamação e faz com que os anticorpos se juntem nesses locais e começam a atacar e se fundir. É aí que entra a parte anquilosante. Os anticorpos, na tentativa de reparar o dano existente que eles acham que tem, acabam por calcificar as partes que não deveriam sofrer esse processo, as articulações intervertebrais. As articulações das vértebras elas são compostas em parte por uma substância fibrosa flexível que permite o movimento. A partir do momento em que há calcificação dessas partes, você perde a flexibilidade e, consequentemente, você perde a movimentação. E aí não é ainda o pior. Como se já não bastasse a perda dos movimentos, a calcificação também acaba por juntar uma vértebra na outra, resultando numa verdadeira fusão de vértebras. Com isso, a coluna passa a se dobrar para se manter todas as vértebras unidas, caracterizando uma falsa corcunda. Essa situação pode fazer com que as costelas venham a pressionar os pulmões e o coração, causando dificuldade de respirar. Felizmente, grande parte dos casos atuais não chegam até esse ponto. Com os tratamentos disponíveis, pode-se adiar por um bom tempo a fusão das vértebras, embora não seja possível preveni-la totalmente, mas você pode retardar bastante. Tudo depende da maneira que o organismo responde ao tratamento. Quando o paciente não recebe o tratamento adequado ou não há uma resposta esperada, as inflamações podem se espalhar para fora do esqueleto e acometer outras articulações e órgãos, né? Até os olhos, intestino e pele. Quais são os órgãos afetados pela doença? Por ela ser uma doença sistêmica, ela acomete também outros órgãos e tecidos ali na coluna vertebral. Às vezes isso acontece com o tempo, após as primeiras manifestações da inflamação na coluna, e outros sintomas já aparecem simultaneamente, quando não sabe quando os outros tecidos serão afetados, você não sabe. Mas às vezes ela vem junto. Vamos ver quais os tecidos que ela acomete. Nas articulações, dores e rigidez matinais, né? Na sacroiliaca, na pelvis, que é a bacia, a coluna se junta, além dos quadris, joelhos e ombros e tornozelos. Os ossos, não raramente os ossos ficam mais sensíveis e dolorosos, principalmente o calcâneo e os isquios, que é aquele ossinho do bumbum. Nesses casos, os sapatos e cadeiras confortáveis são imprescindíveis. Nos olhos, as inflamações nos olhos, como a uveíte e a irite, são muito comuns nesses pacientes. 1 em cada 7 pacientes é afetado. E essas inflamações devem ser reportadas ao médico e tratadas o mais rápido possível, uma vez que isso pode causar um dano irreversível para a visão. Na pele, ela pode ser acometida pela inflamação, sendo mais comum na forma de psoríase. E no intestino, na forma de colite. No coração e nos pulmões, raramente as válvulas do coração são atingidas pela doença. Isso resulta em uma inflamação e, consequentemente, um mau funcionamento do coração e do pulmão, né? O pulmão também pode ser afetado com a criação de uma fibrose na parte superior, só que essas complicações são muito raras. No sistema nervoso, do cérebro sai um feixe de nervo que passa pela coluna vertebral, que é a medula espinhal. E esses nervos são os responsáveis pelas sensações e capacidade de movimento das partes do corpo. E quando a inflamação atinge os discos intervertebrais da coluna, pode acabar comprimindo esses nervos que passam por ali. Isso resulta em dores, dormência, fraqueza muscular e até paralisias, porque como ele comprime aquela medula que está passando dentro daquele canal vertebral, tudo que é inervado por ela ali vai ser acometido. Se for nervo sensitivo, você vai sentir dormência, e se for nervo motor, você vai ficar com paralisia.
Então ela é bem complicadinha. Como que é feito o diagnóstico? São vários exames para fechar o diagnóstico dessa doença. Então, como ele é um problema autoimune, o diagnóstico é um pouquinho difícil, mas visto que os sintomas em geral podem ter muitas causas, que não são necessariamente relacionados a disfunções no sistema imunológico, então é comum que o médico, geralmente é um clínico geral, vai requisitar exames e testar cada hipótese antes de encaminhar para um reumatologista. O reumatologista que é o médico mais indicado para fazer isso. Infelizmente, em muitos casos, o diagnóstico pode demorar anos. O histórico do paciente é a maior pista e pode-se chegar ao diagnóstico levando em consideração fatores como o sintoma, a idade, o histórico familiar, o histórico médico, e aí você pode levantar a hipótese de que o paciente sofre de espondilite anquilosante. Tem todo um histórico por trás, além dos exames. Quais os exames para diagnóstico? O exame físico, que é o primeiro passo para entender a localização e a severidade das dores. Então isso aí pode ser feito pelo médico ou pelo fisioterapeuta também. O exame físico faz parte da nossa avaliação. Então, no caso do médico, ele pode pedir que o paciente tente fazer uma variedade de movimentos para ver se tem mobilidade naquela parte. Ele pode pressionar algumas regiões do corpo na tentativa de mimetizar e localizar as dores. Os principais locais a serem examinados são a coluna vertebral, a pelvis, que é a região da bacia, e as pernas. Ele pode pedir também que o paciente tente respirar fundo para verificar se existe alguma dificuldade na expansão do peito, né? A abertura do pulmão. Exames de sangue pode ser feito. Os exames são feitos, na verdade, com a ideia de descartar a possibilidade de espondilite. Mas aí precisa ser feito. Proteína C reativa também, quando tem uma inflamação, a quantidade de proteína C reativa no sangue aumenta. Mas isso aí não é um fator definitivo, né? Portanto, um resultado maior do que o esperado aumenta as chances de se tratar da espondilite anquilosante. Velocidade de hemossedimentação, que é o VHS. Normalmente, em pessoas saudáveis, o sangue coagula, ele seca e cria uma casca para proteger o local ferido. No exame de VHS, é adicionada uma substância anticoagulante para que o sangue não possa coagular. E ao invés disso, as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, possam sedimentar. O processo de sedimentação é aquele que o sólido se separa do líquido e se deposita no fundo do recipiente. Mais ou menos quando colocamos muito açúcar no café. No final da xícara fica um rastrozinho de açúcar e não consegue se dissolver. E acontece que normalmente a hemossedimentação, que é a sedimentação das hemácias, ela é lenta por conta das propriedades físicas das próprias partículas, né? No entanto, quando há uma inflamação ou infecção, essas propriedades são alteradas e as hemácias se depositam no fundo muito mais rápido. Quando a velocidade está dentro do esperado, o diagnóstico é descartado. Quando há alteração, isso pode significar que há um processo inflamatório, embora não tenha como ter certeza de qual doença se trata, só pela hemossedimentação. Pode ser outras também. O teste do HLA-B27, ele pode pedir o exame para verificar a existência desse gene no paciente. Ele pode esclarecer melhor as possibilidades de espondilite, mas não é capaz de diagnosticar o problema em si, uma vez que vários portadores do gene não chegam a desenvolver a doença. Mas você é um candidato forte. Uma outra limitação é que esse teste é pouco acessível por conta dos custos. Ele é caro. Mais exames, radiografia para completar o diagnóstico, elas são indispensáveis. Isso porque elas podem mostrar exatamente onde há inflamação e evidenciar as fusões que podem ter se iniciado ou que já estão estabelecidas, né? Geralmente são pedidos raio-x da sacro ilíaca, que é onde conecta a coluna vertebral e a bacia, e também, às vezes, a radiografia simples não é capaz de captar a inflamação, geralmente por estar muito no começo. Então, recomenda-se a ressonância magnética, que ela tem uma visão mais ampla e mais detalhada, né? Porque o raio-x não revela muita coisa. Ele pode ser pedido a ressonância, que utiliza ondas de rádio e um campo magnético para gerar imagens que são mais claras dos ossos, mais claras dos tecidos e em volta dos tecidos e dos ossos. O único problema é que esse exame também costuma ser caro e menos acessível para todos, é acima de R$600 hoje. Outro exame também muito comum é a tomografia computadorizada. A tomografia é específica do eixo axial, do esqueleto axial. Na tomografia, diversos feixes de raio-x são capazes de criar imagens em forma de fatias do corpo.
né, e ajuda a detectar inflamações e alterações ósseas, como as calcificações. Outra também é a ecografia, para verificar fenômenos como a tendinite. Esse exame consiste na utilização de ultrassom para visualizar os tecidos. Outro exame também é a densitometria óssea. Não raramente os pacientes com espondilite apresentam osteoporose muito precoce. E por isso o exame de densitometria pode auxiliar no diagnóstico. A densitometria mede os espaços entre as células no tecido esponjoso do osso. Naturalmente existem espaços grandes e visíveis a olho nu. Dá para você ver, quando você pega um osso assim, você vê aqueles espaços, né, entre as células do osso. No entanto, quando esses espaços estão muito grandes, os ossos perdem a resistência e se fraturam mais facilmente, né? A característica primária da osteoporose. Uma simples queda, até uma torção, pode quebrar um osso. A espondilite tem cura? Infelizmente ela não tem cura, mas ela tem tratamento. E a progressão dela pode ser retardada com os tratamentos disponíveis. Por isso o tratamento tem como objetivo é diminuir as dores, preservar a função articular e prevenir as deformidades que ela causa. Então vai ser necessário uma equipe multidisciplinar para fazer esse tratamento. Então vem o reumatologista, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o oftalmologista e o gastroenterologista, cada um com a sua especialidade. Só que só os medicamentos não são suficientes. Então é aí onde entra a parte da fisioterapia e da terapia ocupacional. Então na fisioterapia é focado na movimentação e na prevenção de perda da mobilidade. Então vem exercícios de alongamento, vem exercícios de relaxamento, hidroterapia, cinesioterapia, acupuntura, pilates, yoga, tudo isso entra. E também entra a questão da terapia ocupacional, que trabalha com movimentos finos, coisas do dia a dia, entendeu? Que facilita a movimentação e a praticidade das coisas. Sem contar que tudo isso ajuda a aliviar dores também, né? Outra parte do tratamento é dieta e exercício, né? Uma dieta balanceada, então o nutricionista entra aí para te auxiliar. Em último caso, cirurgia, né? Podem ser feitas quando forem necessárias, porque elas mexem na estrutura óssea, né? Algumas delas podem valer totalmente a pena, uma vez que podem auxiliar na recuperação da mobilidade de certas articulações. Então é feita artroplastia, que é uma cirurgia mais frequente, né? As articulações danificadas são substituídas por prótese de metal, plástico ou cerâmica e são feitas nos joelhos e na articulação coxofemoral, porque essas próteses elas permitem mobilidade, né? São próteses articuladas. A outra cirurgia é a osteotomia, né? No caso, quando as vértebras se fundem, elas se juntam, elas podem fazer a osteotomia e ele consiste em endireitar a espinha por meio de cortes de realinhamento das vértebras, né? Por mexer diretamente na espinha e perto da medula espinhal é considerada uma cirurgia de risco muito alto e só pode ser feita por médico que tenha muita experiência prática. Não vai colocando a tua coluna na mão de qualquer médico açougueiro não, porque ele pode fazer estrago na sua vida. Então procura um profissional que saiba fazer o procedimento, que já tenha um histórico de cirurgias feitas e sucesso, né? Isso é importante. Parte medicamentosa do tratamento. Boa parte vai com anti-inflamatório, não esteroide, né? Então entra aí diclofenaco sódico, diclofenaco colestiramina, ibuprofeno, AAS e o naproxeno, entre outros, né? Esses são anti-inflamatórios que podem ser adquiridos sem receita médica, mas existem outros que precisam de receita e podem auxiliar no problema, certo? Lembrando que é imprescindível a conversa com o médico e com o farmacêutico para saber o tipo de anti-inflamatório mais indicado para o seu caso. Alguns medicamentos como as inibidoras da enzima ciclooxigenase 2, como o celecoxib, então esses precisam de receita médica, aquelas que ficam retidas na farmácia. Cuidado que o uso prolongado de anti-inflamatórios pode causar danos sérios à sua saúde, certo? Efeitos colaterais seríssimos. Outros medicamentos são os corticosteroides, que é um tipo de anti-inflamatório que simula a ação da cortisona, né, que é uma classe de substância anti-inflamatória, são sintetizados naturalmente pelo corpo. A administração pode ser feita tanto por meio de injeções como em comprimidos. Em geral, as injeções trazem os efeitos mais rápidos do que os comprimidos, né? Eles são aplicados diretamente nos locais inflamados, como a articulação sacroiliaca, articulação do joelho e do quadril.
No entanto, não devem ser feitas diretamente na coluna vertebral, por conta de se passar ali a medula, as meninges e o líquido cefalorraquidiano, ok? As drogas antirreumáticas modificadoras de doença. Se os anti-inflamatórios não estão adiantando, então pode ser a hora de começar o tratamento com as drogas antirreumáticas modificadoras de doença. Trata-se de um novo tipo de drogas imunossupressoras capazes de diminuir as inflamações e retardar a progressão da doença. Então elas são usadas para prevenir a perda da mobilidade e são substâncias frequentemente usadas no tratamento da espondilite, como a sulfasalazina e o metotrexato. Também são utilizados agentes biológicos. Esse tipo de medicamento ela atua bloqueando as proteínas que participam do processo da inflamação. A principal proteína inibida por esse processo é o fator de necrose tumoral alfa, responsável pela morte de células tumorais e muito ativas em doenças autoimunes. Então, alguns desses medicamentos são liberados pela Anvisa, que são adalimumab, certolizumab pegol, golimumab, infliximab e etanercept. Vale lembrar que o etanercept, infliximab, adalimumab são disponibilizados pelo SUS. Como conviver com esse tipo de doença? Então você vai precisar mudar totalmente a sua rotina diária e o seu estilo de vida. Você vai ter que manter uma dieta equilibrada, vai ter que manter uma rotina de exercícios diários, certo? Pelo menos uma vez ao dia, durante a semana toda. Exercício de mais ou menos 1 hora, a depender da sua disposição física, certo? Exercícios que mantenham a mobilidade do seu corpo, exercícios que mantenham uma boa postura, porque a tendência da doença é entortar a sua coluna e você ficar corcunda. Então, entre aí o Pilates, o Yoga, fazem um bem enorme, certo? Procura ajuda psicológica, porque essas doenças, como elas são crônicas e elas são longas, elas são para a vida toda, você pode entrar em depressão por ter que encarar um tipo de problema desse e o seu psicológico não está bom. Então, procura ajuda psicológica que o profissional vai saber te orientar direitinho, te dar um suporte legal. Existem também grupos de apoio, para pessoas que têm problemas crônicos, elas se ajudam compartilhando vivências e trocando experiências, e quando você vê a dor do outro, acaba minimizando a sua. Então ajuda bastante. A espondilite anquilosante dá direito à aposentadoria? Então, quando a doença está num nível muito avançado e irreversível, o paciente tem direito à aposentadoria por invalidez, sim, pela Previdência Social. Porém, ela só vai ser garantida depois da avaliação do médico e do perito do INSS. O reumatologista pode solicitar o afastamento do trabalho por tempo indeterminado, mas apenas o INSS pode liberar a concessão do auxílio-doença ou da aposentadoria. Vale lembrar que ao receber o auxílio-doença por estar afastado, o paciente deverá ser avaliado periodicamente pelo INSS, a fim de garantir a progressão e a continuação do programa, Esse direito só é válido para pacientes que contribuem com o INSS. Seja você um profissional liberal, de carteira assinada, profissional concursado, desde que você contribua com o INSS. Contribuiu, você tem direito. Não contribuiu, infelizmente você não terá, ok? O uso de órteses, que são diferentes de próteses, pode ajudar no tratamento? Órteses, gente, são aqueles dispositivos que você tira e coloca, como uma munhequeira, como uma tornozeleira, como uma joelheira, como um colete, como cinta, tudo isso é órtese, certo? Então, não adiantam em nada, porque em algumas vezes eles podem até piorar a situação. Então, só devem ser usadas com a recomendação restrita do médico, certo? Ou do fisioterapeuta. Então, o melhor é seguir o tratamento recomendado pelo médico e pelo fisioterapeuta, certo? E lembra de consultar sempre esses profissionais antes de começar uma outra forma de tratamento. Porque assim, quando você está com um problema e você vê uma outra pessoa fazendo uma alternativa diferente, você vai querer fazer, fulano fez, eu vou fazer, vai servir para mim. Não é assim. Cada paciente tem um problema, pode ser o mesmo problema, mas você tem condições genéticas diferentes. Então o que serve para o teu amigo pode não servir para você e vice-versa. Quais os esportes que o paciente pode praticar? Então, ele pode ter futebol, basquete,
natação, pode fazer pilates, yoga, né? Então são exercícios que requer um grande esforço, né? A hidroterapia também é muito boa porque ela é sem impacto, né? Então você pode fazer em piscina aquecida ou em piscina de água natural, né? Fria. E isso também, além de ajudar a fortalecer a musculatura, ela relaxa a musculatura e alivia as dores. Então é interessante fazer. Quanto ao prognóstico da doença, ela é caracterizada por surtos leves e moderados de uma inflamação ativa, alternando com períodos de pouca ou nenhuma inflamação, e o tratamento adequado resulta em pacientes com pouca ou nenhuma incapacidade e com uma vida com produtividade total, apesar da rigidez da coluna lombar, certo? Ocasionalmente, o curso da doença é grave e progressivo, resultando em deformidades pronunciadas e incapacitantes. Então, quanto mais cedo você fizer o diagnóstico, quanto mais cedo você fizer o tratamento, melhor o seu prognóstico, melhor é a sua evolução. Bom, gente, então é isso. O vídeo ficou longo. Tinha mais coisas a falar, mas aí fica para uma próxima vez. Ou caso você tenha alguma dúvida, você coloca aqui nos comentários e o que eu puder responder. Vou responder com o maior prazer. Se inscreve no canal, porque quando você fizer a pergunta para mim, eu consigo responder diretamente para você e você recebe a notificação aí, ok? Então aguarde que virão próximos vídeos sobre outras doenças que a gente não conhece, doenças que são raras, doenças que não são muito comuns você ver no dia a dia e doenças que são complicadas, ok? Se gostou, dá um joinha, compartilha aí com os teus amigos e aguarda o próximo vídeo. Beijão e até a próxima.